Você já sentiu como se estivesse constantemente à beira da irritação? Como se bastasse um comentário atravessado, uma atitude mal interpretada ou uma palavra ríspida para tirar você do seu equilíbrio? Talvez seja um vizinho barulhento, um parente difícil, um atendente grosseiro ou até mesmo alguém que você ama, mas que, em determinados momentos, parece não te compreender. Quando passamos dos 50, algo muda. Não temos mais a mesma disposição para discutir, nos desgastar ou perder noites de sono por coisas pequenas. E, ainda assim, muitas vezes, continuamos reféns das nossas emoções. O tempo vai nos ensinando que a verdadeira riqueza da vida não está nas conquistas materiais, nem nos títulos ou nas vitórias sociais, mas na paz de espírito. Aquela paz silenciosa que ninguém vê, mas que faz toda a diferença no modo como vivemos, nos relacionamos e até mesmo no cuidado com nossa saúde. E é exatamente sobre isso que este conteúdo se trata. Como cultivar essa calma interior mesmo quando tudo ao redor parece querer nos tirar do sério. A filosofia estoica, apesar de ter surgido há mais de 2000 anos, nunca foi tão atual. Ela fala diretamente à alma de quem já viveu o suficiente para saber que não vale a pena reagir a tudo, que o silêncio pode ser mais poderoso que 1000 palavras, e que manter a serenidade é um ato de coragem, não de fraqueza. Os estoicos nos ensinam que, embora não possamos controlar as pessoas ou as circunstâncias, sempre podemos controlar como reagimos a elas. E essa simples mudança de perspectiva transforma tudo. Se você, assim como tantos outros, carrega o desejo de viver com mais leveza, menos reatividade e mais sabedoria, este conteúdo é para você. Aqui, não há promessas mágicas, nem fórmulas milagrosas. O que você encontrará são princípios simples, mas profundos, que podem ser colocados em prática imediatamente. Pequenos passos que, dia após dia, podem levar você a um estado de tranquilidade inabalável. Talvez você esteja cansado de explodir com quem não merece, de se sentir culpado depois de um desentendimento, ou de perceber que perdeu mais um momento precioso da vida por conta de um impulso. A boa notícia é, ainda dá tempo de mudar. Não importa quantos anos você tenha, nem o que já aconteceu. O que importa é o que você escolhe fazer a partir de agora. Neste vídeo, vamos caminhar juntos por 12 estratégias estoicas que podem te ajudar a conquistar um tipo de paz que não depende de ninguém, nem de nada externo. Uma paz que vem de dentro. Uma paz que você merece e que pode começar hoje. Estratégia 1. Reconheça que você não pode controlar os outros. Um dos maiores motivos de frustração que carregamos ao longo da vida é a expectativa silenciosa, quase automática, de que os outros ajam da maneira como achamos certo. Esperamos que nossos filhos nos tratem com mais carinho, que nosso cônjuge nos entenda sem precisarmos explicar, que colegas de trabalho sejam respeitosos, que estranhos sejam educados. E quando isso não acontece, sejamos honestos, raramente acontece da forma que imaginamos. Sentimos raiva, mágoa ou até desânimo. A verdade, porém, é dura, mas libertadora. Você não pode controlar os outros. Por mais que deseje, por mais que insista, cada pessoa carrega dentro de si uma história, um modo de ver o mundo, feridas que você não conhece. E, muitas vezes, o comportamento alheio nada tem a ver com você. Essa foi uma das primeiras lições que aprendi com o estoicismo, e talvez uma das mais difíceis de aceitar. Porque, durante muito tempo, acreditamos que a paz está do lado de fora, que ela depende da atitude do outro, do reconhecimento do outro, da colaboração do outro. Mas não está. A paz verdadeira começa quando você compreende que só pode controlar aquilo que parte de você. Seus pensamentos, suas palavras, suas atitudes. Pense em quantas vezes você se irritou com alguém que não respondeu à sua mensagem, que chegou atrasado, que foi indiferente a algo que você fez com tanto carinho. A dor não está no fato em si, mas no que você esperava que acontecesse. A diferença entre o sofrimento e a serenidade está justamente aí, na escolha entre resistir ao que você não controla ou aceitar a realidade como ela é, e não como você gostaria que fosse. Epicteto,
um dos maiores filósofos estoicos, dizia: a felicidade e a liberdade começam com a clara compreensão de um princípio. Algumas coisas estão sob nosso controle, outras não. Se alguém te tratar mal, você pode se corroer por dentro, tentando entender ou justificar. Mas também pode respirar fundo e lembrar: não está sob meu controle o que ele diz ou faz, mas está sob meu controle como eu escolho responder. Esse pequeno pensamento, repetido com consciência, tem o poder de evitar inúmeras brigas, mágoas e noites mal dormidas. Ao reconhecer que não tem o controle sobre os outros, você recupera algo ainda mais importante: o poder sobre si mesmo. Em vez de gastar energia tentando mudar o comportamento alheio, você pode investir essa mesma energia em manter sua paz, sua saúde emocional, sua estabilidade. Você deixa de ser um refém das atitudes dos outros e passa a ser protagonista da sua própria serenidade. Com o tempo, você vai perceber que não precisa mais exigir tanto do mundo. Você aceita que cada um tem o direito de ser como é, e você, de escolher como reage. Essa mudança não é sinal de fraqueza. Muito pelo contrário. É sinal de maturidade, de sabedoria emocional, de liberdade verdadeira. Na prática, toda vez que alguém fizer algo que antes te irritava, experimente parar por um instante e se perguntar: eu posso controlar isso? Ou posso controlar apenas minha resposta? Se a resposta for a segunda, e quase sempre será, sorria por dentro. Você acabou de escolher a paz, e ninguém poderá tirá-la de você. Estratégia 2. Não leve nada para o lado pessoal. Ao longo da vida, ouvimos frases duras, críticas injustas, olhares de desprezo e até o silêncio daqueles que um dia foram próximos. E, muitas vezes, carregamos isso no peito como feridas abertas. Achamos que aquilo que a outra pessoa fez ou disse é uma prova do nosso valor, ou pior, da nossa falta de valor. Mas e se eu te dissesse que, na maioria das vezes, não tem nada a ver com você? Essa é uma das maiores libertações que a filosofia estoica pode nos oferecer: separar o comportamento do outro da nossa identidade. O que os outros fazem diz mais sobre eles do que sobre nós. Quando alguém te ignora, te critica ou te trata com frieza, é natural se sentir mal. Mas é sábio questionar: será que essa atitude é realmente sobre mim? Na maioria das vezes, não. Aquela grosseria do atendente pode ter tido um dia difícil. O silêncio do seu filho pode estar passando por algo que ele não consegue expressar. A crítica daquele colega talvez seja uma forma dele projetar suas próprias inseguranças. Sêneca, outro mestre do estoicismo, escreveu: as palavras dos outros não podem nos ferir, a menos que as deixemos entrar. E isso é ainda mais verdadeiro quando se chega a uma idade em que já não se quer carregar bagagens desnecessárias. Aos 50, 60 anos ou mais, a vida já nos ensinou o suficiente para sabermos que não precisamos absorver tudo que nos dizem. Nem todo olhar é julgamento, nem todo silêncio é rejeição, nem toda crítica merece resposta. A maturidade está justamente em saber filtrar. E, mais ainda, em saber não se identificar com aquilo que não vem de dentro. Levar tudo para o lado pessoal é como andar com a pele exposta ao sol forte. Qualquer raio machuca. Mas quando desenvolvemos essa proteção interna, esse senso de identidade firme, percebemos que a opinião dos outros não nos define. Você é maior que o que dizem de você. Você é mais profundo do que qualquer julgamento raso. Na prática, toda vez que alguém disser algo que te afete, faça uma pequena pausa e pergunte a si mesmo: isso fala mais sobre mim ou sobre a outra pessoa? Essa opinião define quem eu sou ou é apenas uma visão momentânea de alguém? Essa reflexão simples tem o poder de te libertar. Por quê? Quanto mais você se conhece, menos precisa da validação dos outros. E quanto menos você precisa disso, menos se machuca com atitudes externas. Muitas pessoas, ao envelhecer, sentem que estão mais sensíveis, e isso é natural. Mas sensibilidade não é fraqueza. Ela pode ser transformada em sabedoria quando usada para perceber a dor do outro sem absorvê-la.
Quando alguém te ofender, imagine essa pessoa como alguém ferido por dentro. Em vez de reagir com raiva, tente reagir com compaixão ou com silêncio. Às vezes, esse é o maior gesto de força. No fim, a vida fica mais leve quando deixamos de carregar o que não nos pertence. Não leve para o lado pessoal aquilo que vem de um coração que você não conhece. E lembre-se, a sua paz vale mais do que provar algo para alguém. Estratégia 3. Questione a utilidade da sua raiva. A raiva, quando chega, parece tomar conta de tudo. O coração acelera, os pensamentos se embaralham, e o corpo reage como se estivesse sob ataque. Muitas vezes, ela vem tão rápido que nem percebemos. Já estamos falando alto, julgando, ou remoendo aquilo que nos feriu. Mas pare por um momento e pergunte-se: essa raiva está me ajudando em quê? É uma pergunta simples, mas profundamente transformadora. Ao longo da vida, especialmente depois dos 50, percebemos que muita coisa pela qual nos irritamos simplesmente não valia a pena. Discussões que deixaram mágoas por anos, palavras ditas no calor do momento, relacionamentos quebrados por orgulho, tudo isso poderia ter sido evitado se, no momento da raiva, tivéssemos parado para pensar: será que vale mesmo esse desgaste? O estoicismo nos convida a questionar a utilidade das emoções. Não se trata de reprimir o que sentimos, mas de refletir: essa emoção está me levando a algum lugar melhor? No caso da raiva, a resposta quase sempre é não. Marco Aurélio, imperador e filósofo estoico, escreveu em suas meditações: a melhor vingança é ser diferente daquilo que te feriu. Ou seja, ao invés de revidar, de se igualar ao comportamento que te irritou, você pode escolher manter sua integridade e sua paz. Isso não é fraqueza. Isso é força emocional. Pense nas vezes em que a raiva te dominou. Quantas dessas situações realmente mudaram para melhor depois da explosão? Quantas vezes você se arrependeu do que disse? Quantas vezes percebeu que poderia ter agido de outra forma? A raiva, por mais que pareça justa em certos momentos, raramente produz resultados construtivos. Ela fere, afasta, desgasta e, principalmente, rouba a sua serenidade, que é um dos bens mais preciosos da maturidade. Muitos acreditam que a raiva é uma forma de demonstrar força, mas a verdadeira força está em não se deixar levar por ela. É preciso muito mais coragem para manter o silêncio do que para gritar. É preciso muito mais maturidade para respirar fundo do que para reagir por impulso. Na prática, toda vez que a raiva surgir, tente adiar a resposta. Pode parecer difícil no início, mas é um exercício poderoso. Faça perguntas como: item essa raiva vai melhorar essa situação? Item o que estou sentindo agora ainda será importante amanhã e na próxima semana? Item essa pessoa merece tanto poder sobre meu estado emocional? Ao se acostumar a fazer essas perguntas, você cria um espaço entre o estímulo e a resposta. E é nesse espaço que mora a liberdade de não ser dominado por emoções passageiras. Também é importante lembrar: a raiva é uma energia, e toda energia pode ser redirecionada. Em vez de gastar essa força em brigas ou ressentimentos, você pode usá-la para mudar algo útil, fortalecer sua mente ou simplesmente cuidar de si. Aos poucos, você percebe que não precisa mais da raiva para se sentir no controle. Você pode ser firme sem ser agressivo. Você pode se posicionar sem perder a compostura. E, acima de tudo, pode escolher ser maior que o momento. No fim das contas, a paz que você deseja talvez não dependa de mudar o mundo, mas apenas de mudar a forma como você responde a ele. E essa escolha, sempre, está nas suas mãos. Estratégia 4. Aprenda a fazer pausas antes de reagir. A maioria dos nossos arrependimentos nasce de reações impulsivas. Dizemos o que não queríamos, tomamos decisões precipitadas, nos deixamos levar por emoções que duram minutos, mas cujas consequências podem permanecer por anos. Aos 50, 60 ou mais,
Sabemos que o tempo é valioso demais para ser gasto corrigindo atitudes que poderiam ter sido evitadas com um simples gesto. A pausa. Fazer uma pausa não é se calar por fraqueza, mas sim escolher o silêncio como forma de sabedoria. É naquele breve instante entre o que nos atinge e como respondemos que mora todo o poder da maturidade emocional. É ali que podemos decidir se vamos seguir alimentando o conflito ou se vamos optar pela paz. Epicteto dizia: não são as coisas que nos perturbam, mas a interpretação que fazemos delas. E essa interpretação acontece justamente naquele pequeno espaço de tempo em que escolhemos dar significado ao que ouvimos ou vivemos. Imagine a seguinte cena: alguém te fala algo ofensivo, injusto. Sua primeira vontade é rebater, se defender, levantar a voz. Mas, em vez disso, você respira. Conta até 10. Olha nos olhos da pessoa. Por dentro, se pergunta: isso realmente merece minha energia? Essa é a resposta que me representa. Na maioria das vezes, só esse ato de parar, de adiar a reação, já é suficiente para dissipar metade da raiva. O simples fato de não responder no impulso já muda completamente o rumo da situação. E, mais importante ainda, preserva sua dignidade e sua saúde emocional. Muitos acreditam que a vida exige respostas rápidas. Mas, com a maturidade, aprendemos que a agilidade mais importante não está em reagir rápido, mas em pensar bem antes de agir. Nem tudo precisa de resposta imediata. Nem toda provocação merece sua atenção. Pausar é também um exercício de autoconhecimento. Quando você se observa antes de reagir, começa a perceber os padrões que se repetem. Item por que certas pessoas sempre me irritam. Item por que determinadas palavras me afetam tanto. Item o que essa emoção está tentando me mostrar. Com esse olhar atento, você começa a reagir menos e a responder mais. A diferença pode parecer sutil, mas é profunda. Reagir é automático, responder é consciente. Além disso, a pausa nos devolve o controle. Em vez de ser conduzido por emoções passageiras, você passa a guiar sua própria conduta. E isso é libertador. Você não é mais um prisioneiro dos seus impulsos. Você é alguém que escolhe com calma o que vale a pena dizer e o que é melhor deixar passar. No cotidiano, pratique pausas com pequenas situações. Item antes de responder uma mensagem agressiva, espere 5 minutos. Item quando sentir vontade de discutir, respire fundo e pense no impacto das palavras. Item se algo te incomodar, escreva sobre isso antes de tomar qualquer atitude. Com o tempo, você verá que essas pausas não te tornam mais fraco, te tornam mais sábio. Serenidade não é a ausência de emoção, é a arte de não ser escravo delas. E toda vez que você escolhe pausar em vez de reagir, está construindo essa arte dentro de si. Estratégia 5. Lembre-se de que tudo é passageiro. Há momentos na vida em que a raiva, a tristeza ou a frustração parecem enormes, como se ocupassem todo o espaço dentro de nós. Mas, se olharmos para trás, quantas dessas emoções ainda fazem sentido hoje? Quantas dores que um dia pareciam insuportáveis simplesmente se dissolveram com o tempo? A verdade que muitas vezes esquecemos, especialmente no calor de uma emoção, é que tudo passa. Essa é uma das lições mais poderosas que o estoicismo nos oferece, e uma das mais libertadoras. Nada é permanente. Nem a dor, nem a alegria, nem a raiva. Tudo está em constante movimento. Marco Aurélio, o imperador filósofo, escreveu em seus diários: a vida é como um rio em constante fluxo. Nenhuma emoção, por mais forte que seja, veio para ficar. E essa sabedoria, tão simples, pode nos poupar de muitos sofrimentos desnecessários. Aos 50 anos ou mais, é comum termos a impressão de que o tempo passa mais rápido. Isso não é só uma sensação, é o reflexo da nossa consciência amadurecida. Já vivemos o suficiente para saber que aquilo que hoje nos incomoda profundamente, amanhã talvez nem seja lembrado. Então, por que dar tanto poder a algo que é temporário? Quando sentimos raiva, nossa mente tende a dramatizar. Aquele comentário rude vira uma afronta.
A contrariedade vira desrespeito. E, num piscar de olhos, somos engolidos por pensamentos que inflamam ainda mais o que sentimos. Mas se conseguirmos nos lembrar, naquele instante, que a raiva também vai passar, que aquele momento vai virar memória, ou até se perder no esquecimento, conseguimos respirar com mais leveza. É como uma tempestade. Por mais forte que seja, nenhuma tempestade dura para sempre. E dentro de nós, o mesmo se aplica. O furacão emocional só permanece se o alimentarmos. Se, em vez disso, aceitarmos a transitoriedade da vida, damos um passo em direção à liberdade emocional. Essa perspectiva não significa ignorar as emoções. Muito pelo contrário. Significa olhá-las com compaixão, mas sem apego. Permitir-se sentir, mas não se afundar. É dizer a si mesmo: sim, estou com raiva agora. Mas eu sei que isso também vai passar. E quando passar, quero estar em paz com minha escolha. Na prática, isso pode ser exercitado com perguntas simples. Item: isso ainda vai importar daqui a uma semana? Item: daqui a um ano, eu me lembrarei dessa situação. Item: vale a pena sacrificar meu equilíbrio por algo que é momentâneo? Com essas reflexões, você traz perspectiva ao presente. Você se afasta do calor da emoção e observa a vida com os olhos da maturidade. E, pouco a pouco, descobre um dos maiores segredos da serenidade: não se apegar ao que muda. Nada externo é permanente. Nem as palavras duras, nem os conflitos, nem os julgamentos. Mas dentro de você pode haver algo permanente: a decisão de manter a calma. Essa decisão, renovada todos os dias, é o que constrói a verdadeira paz. Portanto, da próxima vez que algo ou alguém te provocar, respire e lembre-se: isso também vai passar. E quando passar, você vai se orgulhar de não ter deixado o momento definir quem você é. Estratégia 6. Foque nos seus valores, não no ego. Quantas vezes você já se sentiu ofendido por um comentário, uma atitude ou mesmo um olhar? E quantas dessas vezes, no fundo, o que realmente doeu foi o orgulho ferido, e não a situação em si? Com o passar dos anos, vamos entendendo que o ego pode ser nosso maior inimigo na busca por paz interior. O ego quer provar que está certo. Quer ser admirado, respeitado, reconhecido. Quer que os outros vejam nosso valor. E se não virem, o ego se machuca. Mas a pergunta que precisamos fazer é: vale a pena sacrificar a nossa paz para alimentar o ego? Os estoicos nos lembram que o verdadeiro valor está nos princípios que seguimos, não na imagem que os outros têm de nós. Marco Aurélio escreveu: não deixe que a sua mente se torne propriedade dos outros. Ou seja, não entregue o controle da sua serenidade ao julgamento externo. Depois dos 50, essa lição se torna ainda mais valiosa. Porque já vivemos o suficiente para saber que as opiniões mudam, os rótulos são passageiros e a vaidade cansa. O que realmente fica é o que cultivamos dentro de nós, nossos valores, nosso caráter, nossa capacidade de agir com integridade, mesmo quando ninguém está olhando. Imagine esta situação: alguém te desrespeita em público. O impulso do ego é reagir, mostrar força, se defender, responder na mesma moeda. Mas e se, em vez disso, você perguntasse a si mesmo: estou reagindo para proteger meu ego ou para honrar meus valores? Se seu valor é a paciência, pratique a paciência. Se é o respeito, mantenha o respeito, mesmo diante do desrespeito. Se é a sabedoria, escolha o silêncio. Isso não significa se calar diante de injustiças, mas sim agir com intenção e não por impulso. Quando guiamos nossas decisões pelos valores, e não pelas emoções feridas, tudo muda. Passamos a viver de forma mais coerente, mais leve e mais livre. O ego quer vencer, os valores querem construir, e há uma grande diferença entre essas duas intenções. Na prática, sempre que estiver diante de uma situação desafiadora, pergunte-se: item: o que essa situação está me pedindo? Orgulho ou princípios? Item: reagir vai me aproximar da pessoa que desejo ser? Item: estou tentando ter razão,
ou manter a minha paz? Muitas pessoas passam a vida tentando impressionar os outros, e se esquecem de viver de acordo com o que realmente importa para si. Mas a verdadeira liberdade surge quando você para de tentar provar e começa a apenas ser. Aos poucos, você vai notar que não precisa mais de aplausos para se sentir completo, que não precisa vencer discussões para se sentir forte, que não precisa estar certo o tempo todo para ter valor. Seu valor está na forma como trata os outros, mesmo quando não é tratado como gostaria. Está na escolha de se manter fiel a quem você é, e não ao que esperam que você seja. Está na serenidade de saber que, ao fim do dia, sua consciência está tranquila. Quando o ego gritar, silencie com propósito. E quando a vida te desafiar, responda com o que tem de mais verdadeiro: seus valores. Estratégia 7. Treine sua mente diariamente. Você já percebeu como manter a calma em momentos difíceis é mais fácil quando estamos bem por dentro? E como, nos dias em que estamos cansados, impacientes ou preocupados, basta um detalhe pequeno para nos tirar do sério. Isso acontece porque a serenidade não é apenas uma escolha, é também um treino. Assim como um músculo que precisa de exercício constante para ganhar força, a mente também precisa ser treinada. E quanto mais amadurecemos, mais percebemos que o autocontrole não aparece do nada. Ele é construído, dia após dia, nas pequenas situações do cotidiano. Marco Aurélio, grande representante do estoicismo, costumava iniciar suas manhãs refletindo sobre os desafios que provavelmente enfrentaria: grosserias, mal-entendidos, contrariedades. Ele não fazia isso para se preocupar, mas para se preparar emocionalmente. Assim, quando essas situações realmente aconteciam, ele já estava vacinado. Por isso, não reagia com surpresa nem com raiva. Essa prática de antecipação é uma forma poderosa de treinar a mente. Ao imaginar com calma o que pode dar errado, você não se torna pessimista, você se torna mais forte. Por quê? Como dizia Sêneca, a sorte favorece os espíritos preparados. E como você pode aplicar isso no seu dia a dia? Comece com situações simples. Quando estiver em uma fila longa, em vez de se irritar, use um momento para respirar, para observar seus pensamentos, para se lembrar de que aquela espera não define o seu dia. Quando alguém te tratar com impaciência, ao invés de revidar, experimente se perguntar: essa reação me ajuda ou só me desgasta? Se alguém te criticar injustamente, tente lembrar que o problema pode estar mais na dor daquela pessoa do que em você. Esses pequenos exercícios, repetidos com frequência, fortalecem a mente como o treino fortalece o corpo. A maturidade tem um papel fundamental aqui. Depois de uma certa idade, não temos mais energia para desperdiçar com brigas inúteis, discussões repetitivas ou ressentimentos antigos. Queremos qualidade de vida, inclusive mental. E isso só é possível quando decidimos assumir a responsabilidade por treinar a nossa forma de reagir ao mundo. Você pode começar reservando 5 minutos do seu dia para refletir. Pode escrever em um caderno sobre o que te irritou e como gostaria de ter reagido. Pode praticar o silêncio diante de situações pequenas, como uma interrupção ou uma impaciência alheia. Com o tempo, essas pequenas práticas se tornam naturais. Você deixa de reagir automaticamente e começa a escolher conscientemente. É importante lembrar: não existe perfeição emocional. Haverá dias em que a raiva virá, em que o cansaço vai pesar. Mas quando você treina sua mente todos os dias, essas situações deixam de ser derrotas e passam a ser oportunidades de crescimento. Treinar a mente é um compromisso silencioso, mas poderoso. É um presente que você se dá todos os dias e que transforma não só você, mas todas as suas relações. No final das contas, a pessoa calma não é aquela que nunca se irrita. É aquela que aprendeu a reconhecer a raiva e não deixá-la dominar. E essa habilidade, como toda sabedoria, é construída com prática. Diariamente, pacientemente, amorosamente. Estratégia 8. Cerque-se de pessoas que promovem a calma. Com o passar dos anos,
Vamos aprendendo que nem todo mundo merece o mesmo espaço na nossa vida. Algumas companhias nos elevam, nos fazem respirar melhor, pensar com mais clareza, sorrir com mais frequência. Outras, ao contrário, nos drenam, nos intoxicam com queixas, críticas, julgamentos ou pressa. E quando se busca paz interior, como muitos de nós buscamos após os 50, a escolha de com quem nos cercamos torna-se essencial. Você já notou como as emoções são contagiosas? Basta conviver com alguém constantemente irritado para começar a se sentir tenso. Ou estar próximo de uma pessoa negativa para ver seu entusiasmo desaparecer pouco a pouco. Por outro lado, quando estamos ao lado de pessoas calmas, equilibradas, que falam com gentileza e escutam com paciência, é como se nossa alma respirasse aliviada. Essa é a diferença que a presença certa pode fazer. Epicteto, o grande sábio estoico, nos alertava: evite os que reclamam constantemente, pois, sem perceber, você se tornará como eles. E essa sabedoria é especialmente importante em fases da vida em que desejamos menos drama e mais serenidade. Não se trata de julgar ou excluir pessoas, mas de perceber o impacto que elas têm sobre nós e agir com consciência. Se alguém ao seu redor constantemente alimenta sua raiva, provoca conflitos ou traz inquietação, é preciso se perguntar: essa convivência está me fazendo crescer ou me adoecer? Isso não significa abandonar familiares, colegas ou vizinhos difíceis, mas sim aprender a estabelecer limites saudáveis, proteger seu espaço emocional, sempre que possível, se aproximar de quem transmite paz. Busque pessoas que saibam conversar sem levantar a voz. Pessoas que te escutam sem interromper. Que sabem rir das próprias falhas e acolher as dificuldades dos outros com empatia. E se essas pessoas ainda não estão por perto, procure-as em outros lugares. Item em livros que acalmam. Item em vídeos que inspiram. Item em comunidades com valores semelhantes aos seus. Item ou até na sabedoria de mestres estoicos que continuam falando conosco através dos séculos. Aos poucos, você perceberá que estar cercado de calma não é um luxo, é uma forma de autocuidado. Também vale refletir: que tipo de presença você oferece ao mundo? Você tem sido fonte de paz ou de tensão? Você inspira leveza ou carrega nuvens por onde passa? A maturidade nos convida a ser a companhia que gostaríamos de ter, a cultivar em nós mesmos a serenidade que queremos ver no outro. E isso se reflete em pequenos gestos, na paciência com quem pensa diferente, no perdão silencioso, na escolha de não alimentar fofocas, críticas ou reclamações. Lembre-se, você é o reflexo das vozes que escuta todos os dias. Se quiser cultivar paz interior, alimente sua mente com vozes calmas, atitudes sábias e relações que respeitam sua tranquilidade. Cercar-se de pessoas serenas não significa viver numa bolha perfeita. Significa criar um ambiente onde o melhor de você pode florescer. E depois dos 50, poucos presentes são tão valiosos quanto isso. Estratégia 9. Use o humor como ferramenta de desarme. Nem toda batalha precisa ser travada com palavras afiadas. Às vezes, a melhor resposta a uma provocação é um sorriso. E em certas situações, o humor pode ser mais eficaz do que qualquer argumento. Mas não estamos falando aqui de sarcasmo, zombaria ou ironia, e sim de um tipo de humor sutil, leve, que nasce da sabedoria de quem já entendeu que a vida é curta demais para levar tudo tão a sério. Com o passar dos anos, vamos percebendo que muitas coisas que antes nos deixavam indignados hoje nos arrancam um sorriso de canto de boca. É o efeito do tempo, da experiência e da consciência de que nem todo comentário merece reação, nem toda grosseria merece resposta. E aí entra o humor como remédio, um antídoto contra a raiva e o drama. Sêneca dizia que rir de si mesmo é sinal de maturidade. E essa é uma das maiores provas de força interior. A capacidade de ver os próprios erros com leveza, de reconhecer o absurdo de algumas situações e de não permitir que pequenas contrariedades dominem o nosso dia. Imagine que alguém te interrompe de maneira rude durante uma conversa. Você pode reagir com indignação, ou pode, com um sorriso calmo, dizer algo como:
Parece que meu silêncio estava mais interessante do que minhas palavras. Com leveza, você desarma o momento. Não se rende à agressividade e, ao mesmo tempo, protege sua paz sem perder a elegância. O humor, quando usado com sabedoria, não nega a realidade, ele a suaviza. Ele não ignora a dor, mas nos lembra que ela não precisa nos engolir. Ele nos devolve o controle emocional, porque transforma a tensão em compreensão, raiva em alívio, conflito em descontração. Mas o humor também pode ser voltado para dentro. Rir dos próprios esquecimentos, tropeços e reações exageradas é um exercício de humildade. É como dizer a si mesmo: está tudo bem não ser perfeito. Posso aprender e seguir em frente, com leveza. E isso é libertador. Especialmente após os 50, quando a vida já nos testou de tantas formas, é um alívio descobrir que o riso ainda pode ser um abrigo. Que ele não apenas alegra, mas cura. E que em tempos de conflitos, ele pode ser a ponte entre o que nos irrita e o que nos fortalece. Portanto, da próxima vez que algo te tirar do eixo, pergunte a si mesmo: será que isso merece minha fúria ou meu bom humor? Você talvez se surpreenda com o poder de um sorriso bem colocado. Porque às vezes, a maior sabedoria é simplesmente não levar tudo tão a sério. Estratégia 10. Pratique o desapego emocional. Uma das maiores fontes de sofrimento na vida não são os acontecimentos em si, mas o quanto nos apegamos a como gostaríamos que eles fossem. Apegamos-nos às expectativas, às pessoas, às palavras que esperávamos ouvir, aos gestos que nunca vieram. E quando a realidade não corresponde ao que imaginamos, surge a frustração, a raiva, o ressentimento. Com o tempo, e especialmente após os 50, percebemos que a vida raramente segue o roteiro que traçamos. Planos mudam, pessoas vão embora, palavras ficam no silêncio. E a sabedoria está em entender que não temos controle sobre tudo, e nem precisamos ter. O desapego emocional não é frieza, não é indiferença. Muito pelo contrário, é a liberdade emocional de quem ama sem se aprisionar, sente sem se afogar e vive sem exigir que tudo saia como o esperado. O estoicismo nos ensina a aceitar a impermanência da vida, a compreender que, quanto mais tentamos controlar o incontrolável, mais sofremos. Epicteto dizia: deseje que as coisas aconteçam como acontecem, e sua vida será tranquila. Essa frase pode parecer difícil à primeira vista. Afinal, como aceitar que algo importante para nós não saia como planejado? Mas a verdade é que, ao abrir mão do controle absoluto, abrimos espaço para a paz. Deixamos de lutar contra o que já é, e passamos a agir com mais sabedoria sobre o que podemos realmente mudar: nossa atitude. Praticar o desapego emocional é olhar para a vida com olhos mais suaves. É dizer a si mesmo: eu posso desejar, planejar, sonhar, mas não vou sofrer se o caminho for diferente. Eu posso amar alguém profundamente, mas não vou deixar que a ausência dessa pessoa destrua minha paz. Eu posso querer que me entendam, mas não vou me perder se não me compreenderem. Na prática, isso se traduz em pequenas escolhas diárias. Item soltar o controle sobre o comportamento dos outros. Item aceitar que algumas relações mudam, e isso faz parte. Item lidar com imprevistos como oportunidades de adaptação, não como castigos. Item não se definir pelas respostas, ou pela ausência delas, que recebe dos outros. O desapego emocional é uma forma madura de viver. É entender que o mundo não gira em torno dos nossos desejos, e que isso não é uma tragédia, mas uma chance de crescer. É aprender a amar com liberdade, a desejar com leveza, a conviver com o inesperado com mais resiliência. E quanto mais praticamos esse desapego, mais descobrimos que a verdadeira segurança não está em manter tudo sob controle, mas em saber soltar o que nos machuca e guardar o que nos fortalece. No fim, não é sobre desistir. É sobre não se agarrar ao que não depende de você. E essa, talvez, seja uma das maiores formas de paz que podemos alcançar. Estratégia 11. Observe seus pensamentos antes de agir. Muitas vezes,
Não é o que acontece que nos fere, mas a história que contamos a nós mesmos sobre o que aconteceu. A mente é rápida, quase automática. Alguém fala algo, e já pensamos ele quis me ofender. Uma situação foge do controle, e já pensamos isso sempre acontece comigo. Um erro acontece, e pensamos sou um fracasso. Esses pensamentos nem sempre são verdadeiros, mas podem dominar nossas reações, se não os observarmos com atenção. É por isso que os estoicos nos convidam a dar um passo atrás antes de agir. Sêneca dizia: a raiva é como uma tempestade. Começa pequena, mas se não for interrompida, devasta tudo ao redor. E a forma mais eficaz de interromper essa tempestade é observar a origem dela, que geralmente começa dentro da nossa própria cabeça. Observar os pensamentos é como acender uma luz em um cômodo escuro. Não é negar o que sentimos, mas entender por que estamos sentindo. É perguntar a si mesmo: item essa pessoa realmente quis me ferir? Ou estou interpretando dessa forma? Item essa situação exige uma reação imediata? Ou posso esperar e pensar melhor? Item essa dor vem do agora, ou de algo mal resolvido dentro de mim? Quando cultivamos esse hábito de questionar os próprios pensamentos antes de reagir, começamos a perceber quantas vezes nós mesmos alimentamos emoções que poderiam ser dissolvidas com um pouco de clareza. Aos 50, 60 ou mais, já acumulamos memórias, experiências e também feridas. E por isso mesmo, é ainda mais necessário desenvolver essa consciência, para que as dores do passado não dominem as decisões do presente. Um pensamento, quando não observado, pode se tornar uma crença limitante. Mas quando olhamos para ele com calma e maturidade, temos o poder de transformá-lo, de escolher outro olhar, de responder com equilíbrio, em vez de reagir no impulso. Na prática, o exercício é simples, mas poderoso. Da próxima vez que algo te irritar, antes de falar ou agir, respire e diga mentalmente: observe primeiro. Dê nome ao que está sentindo. Tente entender o que está por trás da emoção. Isso pode levar apenas alguns segundos, mas o impacto é enorme. Você não é o que sente em um momento de raiva. Você é o que escolhe fazer com esse sentimento. E essa escolha começa ao prestar atenção em como sua mente interpreta o mundo. Porque, no fim das contas, não somos reféns das circunstâncias, somos reflexo da forma como pensamos sobre elas. Treinar esse olhar interno é como afiar uma ferramenta silenciosa. Ela não brilha aos olhos dos outros, mas te protege por dentro em todos os momentos. Estratégia 12. Transforme cada desafio em um exercício pessoal. A vida, em sua essência, não é feita apenas de momentos calmos. Ela nos testa, nos desafia. Coloca pessoas difíceis no nosso caminho, imprevistos que frustram nossos planos e emoções que nos tiram da zona de conforto. Mas e se, em vez de ver tudo isso como castigo, você passasse a enxergar como exercícios pessoais de fortalecimento emocional? É isso que os estoicos nos propõem. Que cada situação desconfortável seja vista como uma oportunidade de treino. Não como punição, mas como prática. Não como obstáculo, mas como degrau. Epicteto dizia: ninguém é livre até que aprenda a dominar a si mesmo. E o domínio de si mesmo não nasce do conforto, nasce do confronto. Quando algo ou alguém te tira da paciência, é ali que você pode treinar sua calma. Quando alguém te ofende, é ali que você pode exercitar sua dignidade. Quando algo sai fora do controle, é ali que você pode desenvolver sua flexibilidade. Ao adotar essa visão, a vida deixa de ser uma sequência de problemas a evitar e passa a ser um campo fértil para crescer, evoluir, se fortalecer. E depois dos 50, essa é uma das escolhas mais sábias que se pode fazer. Usar cada desafio como uma chance de ser ainda melhor. Não se trata de não sentir. Você continuará tendo momentos de raiva, de frustração, de impaciência. Mas, em vez de se culpar por isso, você passa a acolher essas emoções como sinais, como convites ao autoconhecimento. Imagine que você está diante de uma crítica injusta. Em vez de reagir no calor da emoção, pergunte-se:
Item: como um sábio reagiria a isso? Item: esse é um teste para meu orgulho, ou uma chance de reafirmar meus valores. Item: essa situação pode me tornar mais sereno. Ao fazer isso com frequência, você cria um novo padrão. Sua mente aprende a não reagir automaticamente. Seu coração aprende a não se abalar com tudo. E você se transforma, de dentro para fora. Especialmente em uma fase da vida onde buscamos mais paz e significado. Transformar desafios em exercícios internos é um dos maiores presentes que podemos nos dar. Não é fugir da vida. É encará-la com coragem, leveza e intenção. Cada provocação vira uma aula. Cada mal-entendido, um convite ao silêncio. Cada atraso, uma chance de praticar a paciência. E, aos poucos, você percebe que não precisa que o mundo seja perfeito para estar em paz. Porque a sua paz não está no que acontece. Está em quem você escolhe ser diante do que acontece. Se você chegou até aqui, já percorreu um caminho precioso. Reconheceu que a raiva e a frustração não precisam mais ser suas companheiras diárias. Viu que a paz interior não é algo distante, reservado para monges ou sábios antigos, mas sim uma conquista possível, real e acessível a qualquer pessoa que escolha viver com mais consciência. A maturidade nos ensina que nem tudo vale a pena. Discutir por tudo, reagir a cada provocação, carregar o peso de palavras malditas, isso cansa. E não só cansa o corpo, mas também a alma. Por isso, mais do que nunca, chega um momento da vida em que a serenidade se torna prioridade. A filosofia estoica não é uma fórmula mágica, nem uma regra rígida. Ela é um caminho, um convite para olhar para dentro, para escolher com mais sabedoria, para viver com mais leveza. E você pode começar agora, com o que tem, com quem é, no ponto da vida em que se encontra. Talvez amanhã você ainda se irrite. Talvez ainda cometa os mesmos erros. Mas, se lembrar de ao menos uma das estratégias que leu aqui, e colocá-la em prática, já estará plantando a semente de uma nova maneira de viver. E é assim que a mudança acontece. Dia após dia. Escolha após escolha. Respiração após respiração. Antes de encerrar, te convido a escrever nos comentários: a minha paz é mais valiosa do que qualquer ofensa. Essa simples frase é mais do que um comentário, é uma decisão. É um lembrete de que você está no comando. E se este conteúdo te tocou, compartilhe com alguém que também precisa reencontrar o equilíbrio, silenciar o coração e descobrir que ainda é possível viver com paz, mesmo num mundo agitado. Porque, no fim das contas, não há maior vitória do que manter a calma quando tudo ao redor pede tempestade. A sua paz começa com você. E o primeiro passo já foi dado.